Saiba quais são as funções dos vereadores. Governo federal muda regras do Minha Casa Minha Vida. No Saúde Animal de hoje, o cachorro precisa ou não brincar? 15 de agosto, dia de festa da padroeira de Cubatão, Nossa Senhora da Lapa, e Últimas Notícias começa agora. Boa noite. O Últimas Notícias começa mostrando quais são as funções dos vereadores em uma Câmara Municipal. Você sabe quais são as funções dos vereadores? Originário do grego antigo, o vocábulo vereador vem da palavra verear, que significa vereda, caminho. O vereador, portanto, seria o que vereia trilha ou orienta os caminhos. Existe no idioma brasileiro o verbo verear, que é o ato de exercer o cargo e as funções de vereador. Resumindo, o vereador é a ligação entre o governo e o povo. Ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor e aprovar esses pedidos na Câmara Municipal e fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática. Ao vereador cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo, no caso, o prefeito municipal. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Também é dever do vereador acompanhar as ações do executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais. Governo muda diretrizes do programa Minha Casa Minha Vida. Uma das novas determinações será o valor maior na entrada de imóveis. Por outro lado, o valor máximo deles vai ficar mais barato. Foi publicado pelo governo federal regras mais rígidas para o programa Minha Casa Minha Vida. Essas alterações serão válidas apenas para as famílias faixa 3, que são aquelas com renda de 4 até 8 mil reais. Vamos agora então entender melhor sobre essas mudanças. Ao todo, a partir de agora, com essas alterações, o valor da entrada exigida será de 50% para o valor da casa ou apartamento. Anteriormente, era entre 25% e 30% para a região sul e sudeste. Para as demais regiões, a porcentagem sobe de 20% para 30%. Com isso, o teto do financiamento caiu de 80% para 70% do valor do imóvel. Outro ponto com as novas regras mais rígidas é a redução do valor máximo do imóvel, que passa de 350 mil para 270 mil reais, uma medida para todo o país. O Minha Casa Minha Vida deve fechar 2024 com quase 600 mil financiamentos, um número recorde. Lembrando que esse valor para financiamento é custeado pelo FGTS e a ideia do governo com as novas regras é viabilizar residências de casas para as famílias mais pobres do nosso país. O Instituto Federal de São Paulo abriu inscrições para cursos técnicos aqui em Cubatão. Além da nossa cidade, outros municípios da região também serão contemplados pelas 360 vagas que estão sendo ofertadas. As inscrições acontecem de forma online no site da instituição. O curso será gratuito, mas é preciso realizar o pagamento de taxa para inscrição, que pode variar de R$ 20 a R$ 50 reais. Para a isenção do pagamento, a solicitação pode ser realizada até o próximo dia 18. O horário e local da prova será divulgado em 17 de outubro. Entre as oportunidades, os candidatos podem escolher edificações, logística, automação industrial, mecatrônica, entre outros. Para mais informações, basta acessar ifesp.edu.br. A febre Oropouche vem registrando aumento de casos pelo país, segundo o Ministério da Saúde. Nossa equipe conversou com uma médica infectologista que falou sobre essa doença e quais são os sintomas causados por ela. Um mosquito bem pequeno, mas que vem causando grandes prejuízos para a saúde. Conhecido popularmente como murim ou mosquito pólvora, ele é responsável pela febre Oropouche. O ser humano invade a natureza reage. Então esses mosquitos, porque o mosquito que carrega, ele é muito mais silvestre do que urbano, tanto que ele estava lá.
Só que agora, como você movimenta tudo, ele acabou vindo para cá e ele acabou desenvolvendo um ciclo urbano. E agora nós vamos ter um monte. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou mais de 7.200 casos da febre até o final de julho. Esse número representa um aumento de 775% do total de casos infectados, em comparação a 2023. O problema todo que a gente está desesperado com isso é o seguinte: óbito fetal. Óbito fetal. E tem uns outros casos em estudo de crianças tendo malformação, tipo o que foi a Zika. Então ela mistura, né? Ela tem um quadro muito parecido com a dengue e ela tem uma consequência muito parecida com a Zika. É preciso ficar atento em relação aos sintomas da Europush, que pode se relacionar com outra doença. Parece muito um quadro de dengue, né? Então dor no corpo, articulação, dor atrás dos olhos, só que ele faz um diferencial estranho. Ele não dá aquele vermelhão, aquela coceirada, e tem, às vezes, para alguns casos, como se fosse uma meningite, simula. Então, você vai ter uma dor, você vai ter o pescoço que vai ficar rígido. Então, você pode até confundir com o caso, inicialmente, de meningite do que com dengue, que coisa interessante. A Secretaria do Estado de São Paulo confirmou mais 3 casos da febre Europush próximo da nossa região. Agora, ao total, são 5 contaminados. E, nesse cenário, vale o alerta da médica infectologista. Hidratação. Tem que hidratar muito. A dipirona pode usar, quem quiser usar o paracetamol pode, mas não tem tratamento. É repouso. Só que assim, o mais importante de tudo é o repouso, junto com a hidratação. Porque sem o repouso não vira também. Os infectados próximo da Baixada Santista ficam no Vale do Ribeira. São 4 moradores de Cajati e 1 de Pariqueraçu. A prevenção que precisamos tomar com o mosquito pólvora é a mesma do mosquito da dengue. O mosquito não é o problema é a gente não ter esse controle, que a gente continua, né, com o vasinho, com a plantinha, não sei o que, tá cheio de água, piscina que não limpa, então não dá. Depois da folga nesse feriado em Cubatão, vamos saber como fica o tempo para voltar amanhã ao trabalho. Confira nossa previsão. A sexta-feira amanhece com neblina. O sol aparece ainda pela manhã com algumas nuvens surgindo no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. Os termômetros sobem um pouco, com mínima marcando 16 e máxima 24 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 58% e 76%. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o BNDES e a USP abriram dezenas de vagas para concurso. Vamos conferir? Para você com interesse em oportunidade de emprego na área pública, esse é o momento. Fique atento às vagas de concursos e processos seletivos que foram abertos. Olha só, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo abriu 41 vagas para professor. Já a USP, Universidade de São Paulo, 21 vagas para técnicos e especialistas de laboratório. Tem também o Tribunal de Justiça de São Paulo, que está contratando juízes substitutos. Essas vagas vão de salários com até mais de R$32 mil. Além desses, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, está contratando 150 analistas com remuneração de mais de R$20 mil. Através do site do Instituto Federal, os interessados têm até 2 de setembro para realizar as inscrições. Já a USP, as inscrições acontecem de 15 de agosto até 13 de setembro. Ocorre também de maneira online, assim como o BNDES, que tem um prazo de inscrições em 19 de agosto. Para quem se interessou pelas vagas do Tribunal de Justiça de São Paulo, as inscrições vão até 4 de setembro e também pode ser feito aí as inscrições pela internet. Todas as informações, todos os dados estão na página oficial de cada órgão. Depois do intervalo tem o nosso quadro Saúde Animal. O assunto de hoje é sobre a diversão dos nossos cachorros. Eles precisam brincar ou não? A gente te conta já. Voltamos nesse feriadão na cidade de Cubatão e hoje, quinta-feira, é o dia de nós falarmos dos nossos amigos peludos. E aqui com a gente, como sempre, nas quintas, algumas quintas sim, algumas não, mas sempre assuntos bacanas sobre os nossos amiguinhos. Hoje, ele, Henrique. Tudo bem, tio Henrique? Tudo bem, Jones. Espero que seja tudo bem com você que está nos assistindo.
Hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, um assunto muito importante e é um prazer estar aqui com vocês. Olha, Henrique, eu vou ser sincero. No programa passado, eu recebi várias ligações de amigos meus que são tutores, pais de pets, que acharam interessantíssimo sobre como a gente conter o cachorro quando ele está ali atacando, né? Não, muita gente não sabia. Exatamente, é uma informação que deveria estar mais aí, né, no ouvido das pessoas, no conhecimento, porque infelizmente é algo, como nós falamos no outro programa, muito comum disso acontecer. É por isso que hoje nós vamos desvendar alguns mitos, se é mitos ou verdade, sobre que o cão precisa brincar. Precisa brincar? Precisa, dependendo do cão, dependendo do motivo que ele está na sua residência, você pode sim e deve deixar ele brincar, estimular essa brincadeira, mas em caso de ele é um cão de guarda, o motivo dele é para proteção, ele não pode ter esse momento de brincadeira, principalmente de forma constante. Ele precisa ser condicionado a manter o foco, a sempre estar observando cada passo de quem entra, quem sai ali. Então, brincar para ele nesse ponto não é muito interessante, não. Então, um cão de guarda, ele tem que... Nós estávamos falando fora do ar aqui, né? E aí surgiu vários questionamentos aqui. Tem um cão de guarda, tem aquele cão também que ele é usado em aeroportos, né? Então, esses tem que ter alguns controles que são exatamente para eles ali, né? Exatamente. Esses cães que são usados em aeroporto, eles podem ter um momento de brincadeira, um momento mais relax, porque eles não são um cão que vai conter, eles só vão farejar. Então, um estímulo na brincadeira normalmente são estímulos para eles poderem farejar coisas diferentes e ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, sendo condicionados, eles estão também brincando ali, distraindo um pouco a mente. Diferente do cão de guarda, ele tem que ficar atento a cada movimento, a quem entra, a quem sai. Ele realmente é um cão de reação. Então é uma totalmente diferente do que daquele de aeroporto que vai sentir ali só farejando. Eu vou trazer um exemplo prático aqui. Lá em casa nós temos a Kiara. Ela é um show-show. E é aquele show-show que parece um urso. E ela fica no portão, né? E as pessoas pensam que é um cão de guarda. Mas a Kiara, ela tem interação com os nossos convidados que ali estão, né? Eles passam a mão na Kiara, e a Kiara é calma demais. E a gente brinca muito com ela. Mas tudo autodidata, né? Nós aprendemos assim. Existem alguns exercícios que a gente consegue manter esse contato ali em casa com os nossos amigos, né? Com os nossos pets. Existe algum treino específico? Então, existe alguns treinos. Normalmente, eles são sempre direcionados por um adestrador, né? Um tutor dentro da sua casa com o seu cão, dificilmente ele vai ter o manejo e o conhecimento do que ele precisa fazer para que possa condicionar o cão a isso. Então sempre o mais seguro é contatar aí um adestrador para poder te auxiliar, ou caso você queira ingressar nesse ramo ou realmente adquirir o conhecimento, encontrar um adestrador que seja bom, de renome, para que você possa pagar e aprender a fazer aquilo que nós precisamos, que é condicionar os nossos pets. Ô Henrique, aprender sendo autodidata assim, né, é muito difícil. Existe alguns cuidados que a gente deve ter, tipo assim, eu tenho alguns cachorros de porte grande, mas são como se fosse, a gente não usa eles para agressão, nem para conter ninguém, nem aquele que entrar lá em casa, se jogar um docinho, um ossinho ali, a Kiara vai comer e falar obrigado, né? Tipo assim, ensinar o cachorro um tipo de brincadeira e essa pessoa tem criança dentro de casa e a criança vai brincar com esse brinquedo. É perigoso o cachorro não entender e atacar? Boa pergunta. Tem sim o seu risco, porque dependendo da forma que é passado para esse cão, né, essa brincadeira, possa ser que ele tenha um apego a este brinquedo. E a criança, por não entender os limites, a força utilizada, não entender também a linguagem corporal do pet, ela corre o risco de, na hora de pegar, o pet demonstrar que não está gostando, mas ela continua e aí acaba recebendo a mordida. Então é sempre bom qualquer criança, principalmente diante de um pet de porte médio grande, estar sempre com uma supervisão de um adulto aí. A gente fala sobre o porte médio e grande, mas tem os pequenininhos, os famosos pinchers, que tem que ter um cuidado com eles. Né? Tem que ter um cuidado. Naturalmente, eles têm aí essa parte um pouco mais brava, né? Então, tem que tomar um cuidado, tem que estar sempre de olho ali, porque são pets que são muito possessivos, né? Então, por ser muito pequenos, acabam tendo que essa reação de bravo, de atacar como uma defesa, por se sentirem sempre expostos, né?
Então é a natural dele devido a esse medo que eles têm por causa do tamanho. Henrique, essa pergunta aqui é uma pergunta muito sensível. Eu tenho um colega lá da cidade de Itariri, ele tinha um show também, lindo show. E ele saiu para dar uma volta com ele, e lá tem muita zona rural, né? E ele foi caminhando. De repente, o cachorrinho dele começou a passar mal, caiu e morreu. Morreu ali, ele trouxe carregando, chorou demais. Existem alguns sinais, tipo assim, você passou alguns exercícios para a gente caminhar. Existem alguns sinais de que o animal não está legal na caminhada, ali naqueles exercícios diários que a gente pode olhar e falar assim, não tem alguma coisa errada aqui. Tem algum? Então, como eu falei, o pet ele não fala, então ele vai muito por linguagem corporal, né, com ações. No momento que você está passeando com o seu cão, você tem que entender do seu cão. Vamos colocar um show. O show ele é um cachorro que ele é muito peludo. Né? Então ele tem uma dificuldade maior do que outros pets de ter essa parte do calor se dissipando no corpo. E ele naturalmente não é um pet de resistência, ele é um pet de combate. Ele é um pet que ele tem aquela força na hora ali, mas não tem aquela resistência. Então você caminhar por um período muito longo com ele, tem que avaliar muito bem se ele está muito ofegante. Língua para fora, principalmente se está pingando muito ali pela língua, isso são sinais de que o coração dele está batendo muito rápido e ele está ali tendo um ápice de cansaço. Se não parar, pode acarretar nessa situação que você falou. Então sempre ficar de olho se ele está muito ofegante, se principalmente começa a pingar ali água, né, pela parte da língua dele. Então, eu ouvi certa vez, não sei se é verdade isso, que é como se fosse um suor dele, ele vai demonstrar pela língua. É isso mesmo? Não soa pela pele? Isso. O pet ele tem alguns pontos de transpirações, tá? Normalmente fundo da pata, parte da barriga, parte do bumbum e essa parte aqui dos olhos. São partes que elas são os locais por onde ele transpira mais. Por isso que é tão importante, na parte de estética, fazer a tosse higiênica pelo menos uma vez por mês. Para que essas regiões possam estar sempre limpas de pelo, para que eles possam se refrescar. Você vê que os pets, muitas vezes, em momentos de calor, eles deitam no chão com a barriguinha encostada e as patinhas para trás, para se refrescar ali, encostar a barriguinha no chão e se refrescar, e as patinhas também. Agora, a parte da língua é só um sinal que realmente ele está muito ofegante, com a temperatura muito alta, e ele precisa parar e ser refrescado. Tá, eu tenho um laboratório lá em casa, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem algumas raças ali, são 5 raças diferentes. E o nosso Golden, pequenininho, eu acho que ele está com 2 meses, ele já demonstra aquele sinal de que ele quer sair correndo, porque o Golden ele é assim, né? Qual a importância de um exercício físico para um cachorro? Há necessidade ou só a brincadeira apenas e exercício físico para cachorro? Não. É muito importante, não somente a brincadeira que vai trazer para ele, na parte ali psicológica dele, um refresco maior, né? Mas o exercício é muito importante, por quê? Porque o seu pet precisa exercitar a musculatura, assim como nós precisamos, o pet também. Então o exercício, além de fortalecimento da musculatura, as articulações ficarem boas também, tem a questão dele de estresse. Se você não gasta essa energia vai ficar acumulada, e isso vai se tornar o quê? Ansiedade, vai se tornar em mudança de comportamento. Tem pets que são agressivos não porque é algo deles, mas porque está com tanta energia acumulada que isso eles não sabem lidar. Em alguns momentos causa o estresse. Você e eu, quando não dormimos muito bem, estamos muito cansados, ficamos um pouco estressados. Justamente. O pet é a mesma coisa, um excesso de energia acaba trazendo esse estresse para ele. Olha só que interessante. Tio Henrique, eu quero agradecer você, sempre informações muito... Eu tenho certeza que você, telespectador, que é pai de pet ou um tutor, saiu daqui informadíssimo. Obrigado, tio Henrique. Eu que agradeço, Jones. É muito bom estar aqui, dividir com vocês. Espero que mais para frente possa vir mais assuntos, mais dicas para vocês e que cada vez mais os pets estejam mais saudáveis. Lembrando a vocês que o nosso Últimas Notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela TV Câmara Cubatão a partir das 18h15. Esperamos vocês amanhã.